Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma videoaula e nosso tema de hoje é ressurreição dos mortos. Estamos partindo para o nosso penúltimo tema, que realmente é bem interessante. Confesso que traz uma certa dúvida, alguns até ficam assim, meu Deus, será que vai ser isso mesmo? Mas sabe o que é bom e lindo nisso tudo? É que a palavra de Deus não deixa margem para dúvida nenhuma e ela virá hoje sobre mim e sobre você para trazer todas as respostas necessárias acerca desse assunto que é doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, fique conosco até o final e curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Você já sabe que precisa fazer isso para que você tenha acesso aos nossos vídeos sempre que eles forem lançados no nosso canal Nova Aliança para você, tá? E para que o nosso vídeo, nosso canal, tenha relevância. E para que também outras pessoas sejam edificadas, porque nós somos aqueles que compartilham as boas novas, não é? A gente tem que fazer isso para que as pessoas elas tenham um pleno conhecimento da doutrina de Jesus Cristo. Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, vamos lá, ressurreição de mortos. Temos muito que dizer e espero que esse tempo que nós temos aqui hoje seja o suficiente. Tenha paciência, tá? Bom, começando com o entendimento de que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. E esse corpo que você tem, a princípio, ele não foi criado por Deus para morrer. A morte veio quando Adão pecou. E quando Adão pecou, ele morreu, tanto no seu espírito quanto no seu corpo físico. O homem foi criado para ser eterno em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Mas o pecado permitiu que a morte entrasse no mundo. E assim, nós hoje, infelizmente, sofremos separação quando esse corpo morre. Mas a boa notícia de tudo é que, assim como por um homem que Adão veio o pecado, assim por um homem Jesus veio a salvação e o perdão dos nossos pecados. Se Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. E não somente para o nosso espírito, a vida ela veio também para o nosso corpo. E a gente vai entender aqui pela doutrina da ressurreição dos mortos, tá bom? Então, entenda que o seu espírito, quando você crê em Jesus, ele nasceu de novo, lembra? Quando nós falamos nas primeiras aulas, seu espírito que estava morto, ele nasce de novo e a sua alma, ela vai sendo santificada pela exposição da palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta e nos santifica. E o seu corpo, o que, que acontece com ele? Eu vou morrer, acabou? Não. A gente vai ver aqui que até o nosso corpo, o Senhor, ele vai incluir no seu plano de redenção, no último dia, no dia em que nós estaremos com ele na Nova Jerusalém. Este corpo que nós temos hoje aqui, corruptível, se transformará no corpo incorruptível. Deus é tremendo. Ele colocou tudo no seu plano da redenção, espírito, alma e corpo. Então vamos lá, né? Veja, existem alguns aspectos que nós podemos aqui entender, né, a palavra ressurreição. A gente vai ver a ressurreição na Bíblia, não somente na ressurreição do último dia. Nós vamos ver ressurreição na Bíblia muito antes disso. Nós temos lá o texto em que Lázaro ele morre e Jesus é chamado antes de Lázaro morrer para ir até Lázaro, porque a esperança era que Jesus o curasse. Mas só que Jesus chegou depois que Lázaro havia morrido, e isso 4 dias. Bom, a gente sabe que naquele momento Jesus ele orou e Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro não ressuscitou com o corpo transformado. Lázaro ressuscitou para uma vida natural. Ele depois morreu novamente, né? E a ressurreição, a doutrina de Cristo, ressurreição que nós estamos falando aqui, não é especificamente essa aqui que nós estamos falando, da pessoa que morreu fisicamente, ela ser ressuscitada naturalmente e depois morrer, tá?
Mas podemos incluir nessa palavra ressurreição também essa questão aqui. Que inclusive Jesus, ele diz que no nome dele nós também poderíamos ressuscitar mortos. Existem pessoas que morrem de forma precoce. E o plano de Deus é que nós desfrutemos na terra os dias que ele determinou. E tem pessoas que morrem antes desse tempo, por questões de desobediência, pecado, enfim. Tentou a Deus muitas vezes, né? Se expôs ao perigo. E nós temos nota também de pessoas que de fato foram ressuscitadas aqui nesse contexto de Lázaro também, né? Então, esse é um dos pontos que nós podemos usar a palavra ressurreição. Mas a gente aqui vai passar para de fato a ressurreição do último dia. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, aqui Paulo já tinha a revelação dessa doutrina, de que Jesus tinha falado para ele, de que no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. E também temos lá no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 40, que diz assim: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aqui, irmãos. Isso é maravilhoso. Essa esperança que nós temos de que estaremos com o Senhor, não mais sofrendo nenhuma dor, nenhuma mazela desse corpo corruptível que nós temos. Isso eu não sei você, mas eu fico muito empolgada e animada. No Antigo Testamento, a gente vai ver que já existia uma crença de alguns que criam em ressurreição e de outros que também não criam em ressurreição, tá? Então, a gente vai ver que os pagãos negavam qualquer possibilidade de uma vida futura. E você pode aí agora trazer a sua memória de pessoas que já disseram para você que a vida é só isso aqui e que não existe outra vida após essa morte do corpo físico. E aqui há uma doutrina que está lhe trazendo esperança de que há, sim. Mas no Antigo Testamento algumas pessoas já criam dessa forma, né? E os saduceus, eles assumiam essa posição, sabe? De que não havia ressurreição. Não tem esse negócio de ressurreição, não. Isso é história, isso aí é conversa de vocês aí, né? E aí você pode aí incluir qualquer argumento que você possa ver os saduceus atuais falarem a respeito de ressurreição. Mas o ponto é que existe sim essa santa expectativa de ressurreição e alguns judeus já acreditavam nessa ressurreição, tá? Então, a gente vai ver em Isaías 26:19 o seguinte: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha isso. Isaías, Antigo Testamento. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Aqui é uma profecia do que haveria de acontecer a respeito da ressurreição, tá? Do último dia. Então, irmãos, eu fico aqui assim muito feliz de poder fazer parte dessa promessa, né? Então vamos lá. Os apóstolos, eles insistiam, sabe, nesse ensino da ressurreição. E nós vamos ver lá em Atos 17:18 o seguinte: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo, quando estava pregando a Jesus e a ressurreição, ele soava estranho
para essas pessoas que que estamos aqui vendo nesse texto, os epicureus, filósofos e estoicos, eles achavam estranho essa doutrina. Mas você, que é um cristão, você não deve achar essa doutrina dos apóstolos estranha, tá? Isso é real, é verdadeiro e de fato nós vamos passar por essa ressurreição. Em Atos 23:6 diz assim: Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ou seja, ele diz: Olha, eu creio na ressurreição. Vocês que não creem, tudo bem, mas eu estou dizendo que eu creio na ressurreição, tá? Então, vamos ver aqui na Bíblia todo esse processo do Antigo e do no Novo Testamento, daqueles que creem na ressurreição, e já como lemos no texto de Isaías, que também tem um relato em Daniel, né, sobre a ressurreição dos mortos. Vamos continuar aqui no Novo Testamento, ok? Atos 4:33 diz: Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Jesus ressuscitou, nós sabemos disso, e é a razão da nossa fé. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a sua fé. Nós não estamos crendo num homem natural que morreu e tchau. Não. Estamos crendo no Filho de Deus que morreu, que foi morto pelos homens, mas o Espírito do nosso Deus o ressuscitou. Ele é vivo, ele está vivo. Ele ressuscitou. E há testemunhas disso. Os apóstolos são testemunhas disso. Existiam também outras pessoas com os apóstolos que foram testemunhas disso. As mulheres foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. A gente não é como a gente percebe que foi inútil os apóstolos terem morrido como morreram. Inútil a perseguição de todos aqueles cristãos que foram perseguidos, né, os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. E até hoje, na janela 10 por 40, nos países que existe perseguição religiosa cristã, seria inútil todo esse sofrimento. Mas porque Jesus ressuscitou, a nossa fé ela está firmada e consolidada. Mas não se enganem, existem muitas pessoas que estão por aí trazendo umas ideias erradas, justificativas, argumentos, dizendo que não, Jesus não ressuscitou, o que fizeram foi que seus discípulos pegaram ele do túmulo, ou aconteceu isso, aquilo, outro. Nada dessas teorias se sustentam. O que de fato se sustenta e que milhares de pessoas têm testemunhado é que Jesus ressuscitou e que ele nos prometeu também ressuscitarmos como ele ressuscitou, tá bom? Então vamos continuar. Então, a gente vê lá em Romanos 8:11 diz assim: Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Eu creio que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está em mim. E ele vai ressuscitar, vivificar o meu corpo mortal. Aleluia! Obrigado, Senhor. Mas de fato, no 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, os que são de Cristo em sua. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, veja só, por que Paulo está dizendo que Cristo é a primícia, né? Ele diz aqui, que ele é a primícia dos que dormem, né? Por que ele está querendo dizer isso? Porque, veja, falamos da ressurreição, que o corpo físico ressuscita, mas depois morre. Essa não é a ressurreição, de fato, para a vida eterna.
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus, ele ressuscitou com um corpo transformado. Lembra que Jesus passava pelas paredes? Lembra que Jesus, ele se transportava de um lugar para outro com esse corpo transformado? Meu irmão. Esse corpo transformado que você vai receber e eu é semelhante ao que Jesus recebeu. Por isso ele é chamado de primícia dos que dormem. A ressurreição, a primícia dos que dormem. E nós receberemos um corpo semelhante, aliás, igual, não em aparência, mas em estrutura, né? Igual ao de Jesus. É lindo isso. Oh, meu Deus, é muito bom isso, saber disso. Então ele diz que cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, nossa ressurreição vai acontecer quando Jesus vier. Se aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, e aqueles que não morreram em Cristo, mas na sua vinda, né, eles terão os seus corpos transformados e glorificados. Aleluia. Vamos lá. A sequência da ressurreição para a vida, vamos ver? Primeiro, nós como vimos aqui, Cristo, as primícias, ele foi o primeiro a ser ressuscitado, né, dentre os mortos, pelo Espírito de Deus, receber um novo corpo, um corpo transformado, glorificado, né? Segundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, os crentes vivos serão arrebatados e transformados. Aleluia! 1 Coríntios 15, 52 diz: No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meu Deus, eu. Ai, gente, vamos lá, vamos continuar. Esse vídeo aqui de todos está sendo. Eu tô mais empolgada, né? Continuando. 1 Tessalonicenses 4,15 diz: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, como vimos, Jesus, ele virá, descerá ao céu ao som de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós depois seremos arrebatados. E nesse arrebatamento, nossos corpos serão transformados num corpo semelhante ao de Jesus, né? Como o de Jesus. E a gente vai ver também uma questão lá em Apocalipse, que não vou entrar em detalhes aqui, porque é mais um assunto para a escatologia, das duas testemunhas da tribulação. Essas testemunhas, elas foram mortas, mas no terceiro dia elas ressuscitaram. E quem de fato ressuscitou elas? O Espírito de Deus, né? E a gente vai ver também esse momento de ressurreição aqui em sequência. Como vai acontecer? Primeiro Cristo ressuscitou, depois na sua vinda Cristo vai ressuscitar os que morreram nele, e nós, o que estamos vivos, seremos arrebatados e teremos transformação. Logo em seguida, na tribulação, veremos as duas testemunhas que serão presas e mortas, e elas ficarão expostas durante 3 dias e 3 noites, e no final desses 3 dias, elas serão ressuscitadas pelo próprio Senhor, né? Mais um sinal da ressurreição eterna, né? Para a vida eterna. E nós também veremos os mártires dos 7 anos de tribulação, na segunda vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo veio à terra, né? E fecha-se então a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição não é para os que não os que morreram sem Jesus, é para os que morreram em Cristo e que estão com Cristo e que sofreram por causa de Cristo. Isso a gente vai ver lá direitinho em escatologia, e também na próxima lição Juízo Eterno nós vamos ter também uma pincelada sobre esse assunto, ok? Mas estamos aqui só trazendo a sequência, tá bom? Só para você ficar mais calma aí e não ficar cheio de pergunta, porque vai vir outras lições aí. Se você também quiser estudar em casa depois, você pode estudar, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos depois disso a ressurreição para a condenação. A segunda ressurreição, que nós vamos ver isso bem lá na próxima lição, Juízo Eterno. Essa ressurreição para a condenação, ela será para condenar todos aqueles que não morreram, que morreram sem Jesus, que negaram a Jesus, não quiseram nada, não creram no Filho de Deus, porque o próprio Jesus falou: aquele que não crê em mim já está condenado. Ele falou lá, tá lá na carta de João, no Evangelho de João. Aquele que não crê em mim já está.
condenado. A pessoa já se condenou. Não foi Deus. Deus, ele deu oportunidade para toda a humanidade. Crer no Filho dele e ser salvo. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ao longo desde que Jesus veio ao mundo, essas pessoas, elas estão negando deliberadamente o Filho de Deus. E, infelizmente, como Jesus disse, essas pessoas já estão condenadas. Vamos lá, Apocalipse 20, capítulo 20, verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você, cristão, você não terá parte na segunda morte, né? A segunda morte, ela restará, está separada para aqueles que não creram em Jesus, não o confessaram como filho de Deus e, infelizmente, essas pessoas já se condenaram, tá? No capítulo 5 de João, no Evangelho de João, no verso 28 ao 29, diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo que vai acontecer, tá? Então, a segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. Desses que, como eu disse, quem não creu já está condenado. E Jesus já estava deixando muito claro essa palavra aqui. E os apóstolos também deixaram muito claro essa doutrina, essa palavra de Jesus, tá? Do que vai acontecer, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula sobre a ressurreição dos mortos, o que vai acontecer e como vai acontecer, e quando vai acontecer, que sequência vai acontecer e quem vai passar pela ressurreição da vida e quem vai passar pela ressurreição da morte para a morte eterna. Vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra. O Senhor é bom e não há injustiça nas suas palavras. Naquilo que o Senhor diz, tudo devemos absorver com a mais pura verdade e absoluta verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, por abrir os olhos do nosso entendimento, por nos dar essa rica esperança e por nos confortar com as suas promessas gloriosas de eternidade, Jesus. Eu louvo e te agradeço e oro para que cada um dos meus irmãos chegue ao pleno conhecimento e entendimento dessa verdade e que eles não tenham mais medo da morte, porque eles já passaram da morte para a vida, pois aqueles que estão em Cristo não precisam mais temer a morte. Obrigada, Jesus, por esse momento, por essa lição e que o Senhor faça com que essa palavra seja multiplicada por meio das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima aula. Tchau, tchau.